Você deve lembrar que em 2008 o mundo entrou numa crise financeira gigante. Bancos faliram, países entraram em colapso, a economia mundial entrou em recessão, protestos para todo lado, tudo pela famosa crise do subprime. Isso aconteceu, super simplificando, por conta dos bancos, ou melhor, dos banqueiros que operavam no mercado de crédito imobiliário e que acabou impactando o mundo todo. Tem até um filme muito bom, por sinal, que conta essa história, que chama A Grande Aposta, e que tem uma cena fantástica da Margot Robbie na banheira explicando o que é o subprime. E como esse canal nunca vai conseguir competir com a Barbie em pessoa, nem vamos falar disso, vamos focar em como a crise foi resolvida. Porque o ponto aqui é que o mundo resolveu a crise causada pelos banqueiros daquele famoso jeito, dando mais dinheiro para os banqueiros. Pois é, mas nem todo mundo fez isso. A Islândia, aquele país gelado, conhecido pelos seus vulcões e vikings, fez o que muita gente tinha vontade: prendeu os banqueiros. E adivinha só, deu certo. Bora entender. Quando um banco quebra, como aconteceu com o estopim da crise de 2008 com Lehman Brothers, as pessoas e as empresas que têm dinheiro guardado lá e que não tem nada a ver com a história podem acabar perdendo seu patrimônio. Então não dá para o governo simplesmente deixar quebrar, mesmo sendo culpa da má gestão de banqueiros. E como os bancos são interligados, porque eles têm empréstimos e operações entre si, isso gera um efeito dominó, afetando outros bancos e outras empresas e a economia como um todo. A solução dada pelos Estados Unidos, Europa e maior parte do mundo para essa crise de 2008 foi botar mais dinheiro nos bancos e sistema financeiro para não correr o risco de uma quebradeira geral. E foi muito dinheiro. Os Estados Unidos liberaram o TARP, um plano de ajuda de 700 bilhões de dólares para salvar bancos e outras empresas. Além disso, o Banco Central americano liberou mais de 16 trilhões de dólares em empréstimos e linhas de crédito emergenciais. Quase todos os países foram nessa linha. O Reino Unido injetou quase 200 bilhões de dólares, a Alemanha mais 500 bilhões e por aí foi. Só que na Islândia a coisa foi diferente. A crise lá também foi bem relevante, porque os três maiores bancos privados na época, Kaupthing, Landsbanki e Glitnir, entraram em falência técnica, porque não tinham mais dinheiro para saldar seus depósitos. O que aconteceu foi que esses bancos pegavam muito dinheiro emprestado no exterior e investiam em ativos de alto risco. Só que os ativos não estavam rendendo mais o suficiente e os bancos credores, por conta da crise, pararam de emprestar dinheiro. Ou seja, os bancos ficaram sem dinheiro. Só que por lá, o governo deixou os bancos quebrarem, só que de um jeito bem inteligente. O governo separou dentro desses bancos o que era bom e o que era ruim. Do lado bom ficaram os empréstimos saudáveis para cidadãos islandeses e para empresas estabelecidas, ou seja, não tinham aquelas operações super arriscadas dos banqueiros. Esses ativos bons foram transformados em novos bancos, controlados pelo governo, garantindo que nenhum correntista local perdesse seu dinheiro e que tinham uma operação positiva. Já os ativos ruins, investimentos arriscados e dívidas com bancos estrangeiros ficaram nos bancos velhos e passaram pelo processo de falência, deixando prejuízo para investidores e bancos credores. Foi tipo aquela faxina que você faz quando vai se mudar. Leva o que é bom e útil, aquilo que é lixo vai para caçamba. Para ficar mais claro, o que era bom do Kaupthing virou Orion Bank. A parte boa do Glitnir virou Íslandsbanki. E o que era bom do Landsbanki virou Landsbankin. Nesse caso faltou um pouco de criatividade. O governo vendeu anos depois suas participações nesses bancos, saindo do controle, mas naquele momento ele controlava as operações. E só um detalhe, esses bancos novos ainda são os 3 maiores bancos da Islândia até hoje. O governo também fez outras ações, como um plano para proteção de serviços públicos, medidas para evitar a fuga de capital da Islândia para outros países e também pediu até um dinheiro emprestado para o FMI, mas deixou bem claro que o FMI não podia meter o bedelho nas coisas internas. Mas o principal de todos, eles também processaram e prenderam banqueiros de alto escalão que praticaram fraude e manipulação de mercado e por conta disso tinham piorado a crise no país em 2008. Ao todo, 36 executivos foram condenados a 96 anos de prisão, somando tudo. A maior pena foi para Heidar Sigurdsson, do Kaupthing Bank, que fez operações para se proteger algumas semanas antes da crise estourar de vez, ou seja, já sabia que ia dar ruim.
E olha que se você assistiu aquela série Vikings da Netflix, vai concordar que as penas na Islândia estão ficando bem mais leves. Alguns anos de cadeia não é nada comparado com o que tem o histórico do povo nórdico. Mas a estratégia funcionou? Sim, funcionou. O PIB da Islândia caiu bastante com a crise, mas voltou a crescer 3 anos depois e hoje está em patamar recorde. O desemprego também saiu do seu pior momento em 2008 e reduziu bastante. E a Islândia conseguiu passar uma imagem para a população que criminosos de terno e gravata também são punidos pela justiça, o que pra gente aqui no Brasil é tão raro quanto essa paisagem da Islândia. Não esquece de seguir o canal e curtir o vídeo. Fui!